Olá, pessoas! Boa tarde, bom dia e boa noite. Gente, hoje é o seguinte, a gente está desenvolvendo agora, usando as ferramentas do Google Sala de Aula, hoje a gente vai aprender como tá elaborando formulários e atribuindo esses formulários para as nossas turmas. No caso, para a gente agora que está trabalhando com elas, aqui da Seduc Mato Grosso, a gente vai estar atribuindo isso a essas turmas do Google Sala de Aula. Então, como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente precisa se certificar quando a gente vai abrir a nossa aba para começar a fazer um formulário, a gente precisa observar se nós estamos na nossa conta institucional. Por quê? Quando nós abrimos uma aba do Google pela primeira vez na nossa vida, ele pede para que a gente coloque um e-mail. Geralmente a gente utiliza o nosso e-mail pessoal, que é onde estão cadastradas todas as nossas redes sociais e tudo mais. Só que como agora a gente tem o e-mail institucional e a gente tem outras acessibilidades por ele, a gente precisa sempre se certificar que a gente está na conta certa para que a gente tenha acessos e até algumas disponibilidades diferentes de uma conta pessoal. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai abrir a sua aba do Google, vai ser vir aqui na sua fotinha belíssima que você colocou, que eu espero que você tenha colocado, e você vai se certificar que você está usando a sua conta institucional. No caso aqui, perceba que eu estou usando a minha conta pessoal. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui na minha conta institucional, ok? Olhei aqui, vi que é essa conta que eu estou usando, gerenciada, no caso aqui, pela Seduc. Ok, tudo certo. A partir daí, aonde que eu posso estar encontrando o meu formulário? Existem, que eu saiba, né? Não sei, pode ter mais. Existem alguns campos mais facilitados em vez de você fazer uma busca no Google. Que uma delas seria, você vir aqui nesse campo dos apps do Google, que aí você vai procurar aqui como formulário, obviamente. Clicou nele aqui. Ele já vai encaminhar você para os formulários e você sempre vai optar por um formulário em branco. A partir daqui, você já pode criar o seu formulário. Só que agora, a gente vai fazer primeiro como chegar nele, certo? Então, vamos voltar aqui na nossa aba principal do Google. Primeira opção que eu mostrei, a gente poderia estar fazendo o acesso para o caso de eu estar querendo criar um formulário só para deixar lá nos meus arquivos. Aí, beleza. Crio lá, deixo ele fica sempre armazenado no meu Drive, e aí fica lá. Quando eu quiser atribuir isso para alguma turma, eu vou explicar depois como que a gente pode estar fazendo isso, tá? Mas aí, eu quero fazer uma atividade com uma turma específica X. Como que eu faço para fazer essa atividade direto pela minha sala de aula? Então, novamente, vou entrar aqui no meu Google Sala de Aula, no caso aqui, de novo, ele voltou para a minha conta pessoal. Acesso de novo pelo institucional, carregou. Vou aqui para o meu Google Sala de Aula, acesso ele vai demonstrar já as turmas que eu tenho ali disponível. Vou abrir uma turma qualquer aqui, sei lá, o segundo ano A matutino. Abri aqui, eu vou direto para as minhas atividades, certo? Acessei aqui as minhas atividades, no nosso caso, agora a gente não tem mais uma equipe por turma, por cada disciplina, no caso. A gente tem os tópicos, e isso é uma coisa que a gente precisa se atentar bastante aqui para não virar bagunça. E aí, quando eu vou criar um formulário, eu venho aqui nessa parte de criar atividade com teste. Tá? Porque a gente vai fazer várias questões, ok? E aí, automaticamente, ele já dá esse blank quiz, que é um tipo de atividade também com os alunos. Mas não é isso que a gente quer. Então, sempre que você for abrir uma atividade com o teste, ele já vai te dar essa opção. Mas é só você vir aqui no xizinho no cantinho, você vem aqui ao lado em criar. Que aí ele também vai te dar essa opção do formulário, certo? E aí o mesmo esquema, vai te encaminhar para um formulário, onde você vai fazer aquelas edições todas, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai começar a desenvolver o nosso formulário, ok? Primeira coisa, coloque um título, tá? Por quê? Quanto mais rápido você fizer esse título, quando você enviar o link, o Google ele já vai ter salvo
o seu formulário. E aí, quando você colocar o link para os seus alunos, já vai certinho na descrição o que se trata aquele formulário, tá? Então, coloca aqui, sei lá, segundos anos, atividade de março. Ok. Atividade de março, tal. Aqui no campo de descrição, aqui embaixo, você pode estar colocando algumas instruções que você ache bacana colocar para os alunos, tá? Aí, você vai fazer o seguinte. Aqui, quando ele fala formulário sem título, é só você clicar aqui em cima que ele já vai atualizar para esse título aqui que você colocou. Ou seja, quando você for buscar esse formulário lá no seu Drive, na sua nuvem, ele já vai estar com o título aqui certinho, ok? Aí agora vamos para as questões. Percebam que aqui embaixo eu já tenho um modelo de questão, tá? Então vamos aqui fazer ela. Geralmente, para garantir, Débora, eu gosto de colocar nas primeiras questões, pedir o nome e a série do aluno. Por mais que eu vou atribuir para uma turma, ele tem e-mail institucional dele, vai ser gravado e tudo mais. Eu tive alguns problemas no ano passado que, às vezes, o aluno ele respondia por uma outra conta e ficava registrado a outra conta, e a conta era da tia, era da mãe, era do irmão, enfim. Então, para me garantir, eu gosto sempre de colocar a primeira questão aqui, nome completo, para não ter problema de, o aluno não colocou o nome e tal, não sei de quem é. E aí vocês podem perceber que tem algumas questões que aqui desse ladinho aqui, aonde a gente escolhe o tipo de questão que a gente quer, o tipo de resposta, algumas vezes o próprio formulário vai sugerir algumas coisas. No caso do nome, como é geralmente um nome curto, uma linha a gente consegue escrever o nosso nome, às vezes, ele já sugere aqui que seria, no caso, uma resposta curta, certo? Aí eu coloquei aqui resposta curta. É muito importante que a gente sempre coloque essas questões como obrigatórias, tá? Porque caso o aluno não responda essa questão, ele não vai conseguir enviar o formulário, tá? Então, sempre tenta deixar essa opção aqui marcada, tá? Porque daí o aluno não tem como enviar o formulário sem responder esta questão, certo? Aí, beleza. Texto de resposta curta, nesse campo aqui a gente não mexe nada, porque é o espacinho onde o aluno vai estar efetuando a resposta dele, tá? E aí eu quero criar outra pergunta. Eu venho aqui nesse maisinho aqui, adicionar pergunta, certo? Cliquei aqui, ele vai me dar uma outra opção. Eu geralmente gosto de colocar a série ou turma, para que isso fique um pouco sistematizado para mim. E percebam que aqui, ó, ele já colocou aqui uma opção para mim. Múltipla escolha, então. E aí eu vou colocando aqui. Segundo ano A. Na próxima questão, segundo ano B. E assim por diante. Caso essa seja uma pergunta, por exemplo, de marcar sim, não, talvez, outro, eu posso colocar essa opção aqui, ó, adicionar outro. Porque daí o aluno, além dele colocar essa seleção aqui de outros, ele ainda vai ter um espaço para descrever o que seria esses outros. Depois eu vou dar um exemplo para tentar visualizar isso. Aí, beleza, coloquei aqui a minha questão, ela como obrigatória, ok. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu quero começar com as atividades da primeira semana, por exemplo. Eu posso vir aqui e criar um título. Que aí ele vai fazer o quê? Ele vai separar essas questões. Primeiro eu vou ter ali a identificação do aluno, depois eu vou ter as atividades. Isso pode ser colocado como se você já quiser partir direto para as questões, para as perguntas, também não tem problema nenhum. É mais uma questão de organização mesmo, tá? E aí, eu quero fazer um título. Aí eu coloco aqui, atividades da semana 1, por exemplo. Atividades da semana 1. Ok, não precisa de descrição, não preciso colocar nada aqui. Quero criar mais uma questão.
Outra coisa que seria, caso você não esteja seguro o suficiente se o seu formulário está dando certo ou não, você tem a opção também de vir aqui em cima, ó, nesse olhinho aqui, ó, você pode visualizar como está ficando o seu formulário. Ou seja, você já vai ter uma visão do seu formulário sobre como que o aluno vai ver se eu estou fazendo isso certo ou não. E aí é só você clicar aqui, ó, que ele já vai abrir o formulário para você, exatamente como o aluno receberia. Então, a gente tem aqui o título do formulário, o nome completo, que o aluno vai colocar, ele vai selecionar de qual turma, deixa eu só colocar alguma coisinha aqui para ele poder me liberar, ele vai colocar aqui de qual turma que ele é. Caso ele seja de outra turma, ele precisa descrever de qual que ele é. Ah, eu sou do terceiro D. Pronto. Aí isso aqui eu não preciso responder, é só eu fechar ele aqui em cima, ok, sair, e eu volto aqui para o meu formulário normal. Não fica nada salvo, isso aqui é só para visualização, ok? Aí, eu quero criar agora uma pergunta em que eu vou colocar uma imagem. Ok. Eu vou fazer aqui uma questão sobre alguma obra de arte. E aí eu vou colocar aqui, não sei o que lá, pergunta, tal, abobrinha. Preciso adicionar alguma imagem. Eu quero mostrar uma fórmula, eu quero mostrar uma imagem, eu quero mostrar uma charge, eu quero mostrar o que eu quiser, certo? Eu vou vir aqui para essa aba, aonde? Aqui, quando ele fala em fazer upload, ele vai estar procurando essa imagem direto nos dados e nas imagens e nos arquivos que eu tenho dentro do meu computador. Se eu vou em câmera, ele vai abrir a câmera para eu tirar uma imagem ali, tirar uma foto ali na hora. Por URL, eu vou inserir o link daquela imagem, o que é muito difícil a gente fazer. Por fotos, mas no caso ele iria aqui para o nosso Google Fotos, Google Drive, que é onde geralmente ficam os nossos arquivos de nuvem, ou pesquisar diretamente no Google. Como geralmente os nossos arquivos eles estão nos nossos arquivos do próprio computador, eu vou procurar aqui direto por ele. Ou você pode muito bem abrir uma pasta e arrastar a imagem da pasta até aqui. Funciona também tranquilamente, certo? Então eu vou aqui procurar, ele vai abrir as minhas pastas de computador. Deixa eu abrir aqui, pegar uma imagem. Aqui, cachorrinho impressionista. Adoro essa imagem. Vai carregar a minha imagem aqui. E ele já vai adicionar essa imagem aqui em cima. Eu posso deixar essa imagem do tamanho que ela está, ou eu posso diminuí-la, certo? Quero deixá-la um pouquinho maior, um pouquinho menor. Enfim, é só clicar em cima dela que ela já vai aqui me dar esse espacinho aqui para aumentar ou diminuir ela, certo? Aí, eu não quero mais mexer na imagem. É só clicar fora que ela já sai, ok? Aí, nessa questão aqui, por exemplo, eu quero colocar uma pergunta que tenha, sei lá, é uma resposta mais comprida, uma questão mais reflexiva, por exemplo. Nesse caso, eu preciso colocar aqui uma resposta em modo de parágrafo, tá? Na resposta curta, o aluno ele vai ter, acho que, 1 ou 2 linhas no máximo para estar respondendo. Só que no parágrafo, ele consegue escrever um texto, ele consegue escrever um trecho, ele consegue escrever uma reflexão. Não sei se tem quantidade de linhas ou de caracteres, mas eu sei que é um espaço bem grande para ele estar fazendo essa resposta, ok? E aí, nesse caso aqui, vou colocar aqui como parágrafo. Ok, fiz a minha pergunta, coloco sempre como obrigatória e vou passar para a próxima questão. Passei aqui para a próxima questão. Agora nessa questão aqui é a pergunta de não sei o que lá. Vou colocar aqui que eu quero, por exemplo, que o aluno ele marque mais de uma opção. No caso daquelas opções, por exemplo, que marque apenas as alternativas corretas, e aí é mais de uma resposta correta, ou selecione as opções que você julga falsa e tal, que você quer que o aluno ele possa marcar mais de uma resposta correta, certo? Então, você vai usar, nesse caso, as caixas de seleção, certo? Colocou aqui caixa de seleção, você vai colocar aqui opção 1, opção 2, opção 3, algumas coisas ele sugere, tá?
Mas caso você queira mudar o que está escrito aqui, é só clicar em cima, pipipi, popopó, show de humor, certo? É só mudar aqui sozinho. Aí, colocou isso, fez como caixa de seleção, colocou a questão como obrigatória, próxima atividade. Ah, mas eu não estou segura o suficiente para saber se eu gostei do modo como eu coloquei essa atividade. Vem aqui no olhinho de novo e visualiza para você ver se está do seu agrado. Nome completo, tal, série, aqui é o negócio do cachorrinho, pode escrever qualquer coisa. Quero testar aqui se eu posso marcar todas as opções. Tranquilo, vi se está do meu agrado, tá ok. Beleza, próxima questão. Fecho aqui, ok. Ah, agora eu quero criar uma outra questão, só que agora eu quero fazer com que essa questão seja, por exemplo, uma escala linear, por exemplo. O que seria uma escala linear? Escala linear seria, por exemplo, quanto você gosta de, sei lá, comer bolo? Numa escala de 0 a 10. Quanto você... Não, 0 a 10 é muita coisa. Numa escala de 1 a 5. Quanto você gosta de comer bolo? Aí você vai colocar aqui. De 1, que é no caso o limite que você deu. Numa escala de 1 até 5, aonde 1 é, sei lá, não gosto de bolo. E no caso 5 seria amo bolo. Seria no caso dessa escala, onde, numa escala de 1 a 10, 1 a 5, 1 a 6. E aí aqui você pode diminuir, se você quer fazer essa escala iniciando do 1, se você quer ela iniciando do 0, ou se você quer que ela vá até 10. Eu não sei se dá para editar de colocar mais de... Acho que dá só até 10. Enfim. Caso alguma pergunta não tenha ficado claro para você, alguma coisa que às vezes eu expliquei de uma forma muito rasa e você tem alguma dúvida, pode estar colocando aqui na descrição do vídeo, tá? Que conforme eu for vendo essas perguntas, eu vou respondendo em sequência, obviamente, se eu tiver conhecimento para isso. E se a gente não tiver, a gente vai pesquisar, não é mesmo? E aí, beleza. Coloquei aqui a minha escala linear. O quanto eu gosto de bolo? Numa escala de 1 a 5. Beleza? Coloquei a minha pergunta como obrigatória. Ok. E percebam que qualquer modificação que eu vou fazendo, prestem atenção aqui em cima, todas as alterações foram salvas no seu Google Drive, certo? Se eu tirar, por exemplo, aqui essa marcação de obrigatória, percebam que ele já está salvando aqui. Eu não tenho que clicar em algum lugar para salvar esse arquivo alguma coisa. Não. Qualquer espaço que eu der aqui, qualquer vírgula, literalmente, ele já vai estar salvando automaticamente lá no Google Drive, certo? Marquei aqui como obrigatório, ele já está salvando aqui, ok? E aí agora, por exemplo, eu quero colocar uma imagem no meu título. O que eu faço? Eu sei que algumas questões aqui são até um pouco inúteis, que realmente a gente não vai usar isso aqui. Mas eu estou demonstrando apenas para que a gente saiba que isso existe, ok? Então, eu venho aqui, em adicionar uma imagem. Que aí eu posso, mesma coisa, vim aqui, escolho a imagem que eu quero colocar a imagem do grito aqui. Ele vai carregar a imagem, vai adicionar ela diretamente como se fosse um título, não uma pergunta, certo? Se eu quero adicionar uma imagem na pergunta, eu venho aqui na pergunta, clico em cima dela e venho aqui do ladinho, onde tem essa imagenzinha, certo? Quando eu venho aqui direto nessa imagem, ele vai criar como se fosse esse título aqui, Aqui, atividades da semana 1, certo? Aí, beleza, coloquei aqui a minha atividade. Eu sei que isso aqui é meio inútil, mas pelo menos a gente sabe que existe, certo? Vou tirar aqui rapidão. E aí, percebam aqui, como que fica a escala linear. Não gosto de bolo, 1. Amo bolo, 5, certo? E aí, outro modelo de questão. Vamos fazer agora, por exemplo, não sei o que lá. O
Que tipo de pergunta eu posso usar agora? Eu posso também fazer perguntas relacionadas a datas, que aí ele vai me mostrar aquele calendário, tá? Ou questão de horário, que aí ele já vai me dar também o formato de horas, tá? Mas esse aqui também é outra coisa que é difícil da gente usar. Mas enfim. Eu quero fazer uma atividade, por exemplo, em que o aluno ele vai ter que escrever alguma coisa no caderno dele e me enviar esse arquivo. É uma atividade, por exemplo, de matemática, que ele precisa desenvolver a atividade no caderno dele e enviar para o professor. Um exemplo. O que ele vai estar fazendo aqui? Nesse caso, por exemplo, eu vou selecionar uma questão em que eu vou precisar fazer o upload de um arquivo, ou seja, eu vou ter que subir esse arquivo para o formulário. Upload, subir, download, baixar, certo? Então, no caso aqui, upload, que eu vou subir um arquivo para o formulário, eu vou clicar nele e ele vai perguntar algumas coisinhas aqui diferente das outras perguntas, que são permitir que os participantes façam o download, o upload de arquivos do Drive. O que acontece? Quando é enviado imagens para um formulário ou para o Google ele precisa saber de onde que essas imagens estão vindo. Até porque a gente sabe que a gente vive num mundo onde imagens podem causar certos conflitos, imagens podem causar certos problemas e tudo mais. Então, por caso de uma investigação, alguma coisa do tipo, eles precisam saber de onde essas imagens estão vindo, certo? Até porque isso é uma coisa meio séria. E aí, ele vai perguntar, o upload dos arquivos será feito no Google Drive do proprietário do formulário, ou seja, essas imagens elas vão ficar todas salvas no seu Drive. Os participantes precisam fazer login no Google quando perguntas com upload de arquivos adicionadas a um formulário. Ou seja, se ele estiver numa aba anônima, por exemplo, e estiver respondendo o formulário, ele vai sempre ter que fazer, antes dele responder o formulário, ele vai ter que fazer um acesso em alguma conta do Google. Caso contrário, ele não consegue responder o formulário. Exatamente porque o Google ele precisa saber de onde vai vir a informação que essa pessoa vai me enviar, certo? E aí ele fala aqui, compartilhe o formulário apenas com quem você confia, exatamente por causa dessa coisa da imagem, tá? Você está expondo, às vezes, a imagem de alguém, mas no nosso caso aqui é mais para questão de atividades. Eu nunca tive problema com isso, então a gente tem que testar para ver, tá? Então, aí eu vou clicar nesse caso aqui em continuar, certo? Cliquei aqui, ele vai me dar algumas opções que é preciso que eu esteja atenta a elas, certo? Primeiro, permitir apenas tipos de arquivos específicos. Nessa questão, sempre marquem aqui, tá? Porque eu preciso saber quais tipos de arquivos a minha pergunta pode estar recebendo. E se eu não marcar nada, o aluno não vai conseguir enviar. Então, eu preciso deixar selecionado aqui que eu posso receber arquivos do tipo documento, que no caso seria o PDF. Não, mentira. Documento no caso seria o Word, que o PDF está aqui embaixo. Documentos do tipo PDF, do tipo no formato de imagem, certo? Porque daí ele pode enviar um arquivo PDF, ele pode enviar como Word, ele pode enviar isso como imagem, tá tudo certo, beleza? Quantos arquivos ele pode estar selecionando nessa questão? Geralmente, eu coloco só um, porque senão a nossa caixa de mensagem fica lotada. E qual é o tamanho máximo desse arquivo? A gente sabe que documentos em PDF eles são bastante leves, documentos em Word eles são um pouco mais pesados. As imagens, dependendo da qualidade dela e do formato que ela tem, às vezes elas podem ser um pouco mais pesadas. Então, é interessante que a gente deixe aqui 10 MB, tipo, é mais do que suficiente. Isso aqui é quase o tamanho de um vídeo, mas enfim. 10 MB está mais do que suficiente, certo? Colocou aqui a questão como obrigatória. Pronto, não precisa mais fazer nada, ok? Aí, beleza, a gente já conseguiu fazer um formulário minimamente aceitável. Geralmente, é mais essas funções que a gente usa. Eu estou dando mais aqui um basicão aqui para pelo menos a gente poder dar um pontapé inicial das coisas. Geralmente, é basicamente isso aqui que eu uso. Se por um acaso eu quiser enfeitar um pouquinho o meu formulário e tal, aí, nesse caso, eu venho aqui, ó,
nesse personalizar tema. Que aí ele vai fazer toda aquela firula. Ah, eu quero mudar a cor. Ah, eu quero deixar azul petróleo. Ah, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem aqui em cima. Ah, eu quero mudar para laranja avermelhado. Ah, eu quero escolher uma imagem. Ele pode te dar aqui algumas opções. Ah, eu quero colocar aqui o lapisinho. Pronto. Inserir. Colocou o lapisinho. E aí ele já vai selecionar algumas cores que se pareçam com essa imagem aqui. Mas enfim, gente, isso aqui é perfumaria. Você coloca se você quiser, porque a necessidade é a que você quiser, tá? Aí, beleza, coloquei aqui. Ah, mas eu não quero esses fontes pré-definidos, eu quero escolher uma imagem. Eu venho aqui em fazer upload novamente. Procurar. Ele vai pedir que a gente escolha uma imagem. Ah, eu quero usar essa aqui do grito. Abrir aqui. Ele vai perguntar aqui, como é uma imagem muito grande, ele vai perguntar qual parte que eu quero. Ah, eu quero só a carinha aqui do grito. Coloquei. Ele vai carregar. E foi. Tá bonitinho aqui, coisa linda. Ai, mas eu não sei se ficou legal. Onde que eu consigo ver? Lembra do zoinho aqui. Clica no zoinho. Ele vai mostrar a imagenzinha aqui em cima. Vou olhar as questões. E aí uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Quando o aluno ele for responder esse formulário, uma das instruções que vão estar anexadas aqui pela própria Google é: o nome e a foto associados à sua conta do Google serão registradas quando você fizer o upload de arquivos e enviar esse formulário. Aqui ele está perguntando, como eu estou acessando com a minha conta, ele está perguntando se não sou eu que estou acessando, se é outra pessoa. Se por um acaso o aluno estiver acessando com a conta do pai, da mãe, da tia, do cachorro, ele pode estar trocando de conta, certo? E aí vocês deixem isso claro para o aluno. Ele só está perguntando se realmente é você. Se não é, troque a conta, ok? E aí tá, o aluno colocou o nome dele aqui, colocou a série, respondeu aqui a questão reflexiva dele. Lembra que essa aqui é um parágrafo. A questão de múltipla escolha não, perdão. A questão de caixa de seleção, que ele pode selecionar várias ao mesmo tempo. Aqui, a escala linear, em que, numa escala de 0 a 10, quanto você gosta de bolo? Ah, eu gosto no nível 5. E aí, na outra questão, onde ele precisa subir um arquivo, ele vai clicar em adicionar um arquivo, no caso, o aluno. Mesma coisa, vai selecionar o arquivo do dispositivo dele e já vai ir direto para as pastas dele. No celular, isso funciona da mesma forma. Vai direto para os arquivos do celular. Ok? Aí, beleza, fechou. Ah, meu formulário tá bacana, tá legal. Ok. Beleza, fechou. Sair aqui, ok. Agora, algumas configurações que a gente precisa se atentar. Quando a gente vem aqui nessa engrenagem aqui de configurações, a gente sempre precisa selecionar aqui a limitar a uma resposta, para que os alunos não fiquem enviando 30 respostas. Ah, eu errei, não sei o quê. Bom, que pena. Ou você... Ah, e o aluno errou, ele quer enviar de novo. Você vem aqui manualmente e tira essa opção. Mas, caso contrário, tenta sempre deixar ela selecionada para o aluno não ficar enviando 20 respostas e você ficar ali com um monte de resposta igual, tá? Porque isso, às vezes, confunde a gente em questão de números. Você olha lá numa turma de 30 alunos, sei lá, de 28 responderam, mais 10 repetiram a resposta. Aí fica complicado, tá? E tentem tirar essa seleção aqui de restringir apenas aos usuários da Seduc. Que aqui, no caso, ele restringe apenas aos alunos que têm o e-mail institucional. E como a gente sabe que muitos alunos nossos, eles não têm acesso à internet de uma forma facilitada, é um pouco pesado demais para eles estarem acessando, tentem tirar essa opção, porque daí, com qualquer conta Google, eles conseguem responder e a gente consegue ter essa resposta deles um pouco mais rápida. Ok? Aí aqui, editar após o envio, no caso para os participantes, eu não gosto de deixar isso,
porque aí fica um formulário muito aberto. A gente corrigiu, aí o aluno descobriu a resposta certa, ele vai lá e muda, a gente tem que ficar fazendo retrabalho. Ver gráficos de sumário e respostas de texto, também não acho interessante isso aqui, tá? E aí na questão da apresentação, eu quero que mostre a barra de progresso, se falta muito e tal. Isso daqui é mais nos formulários em que a gente faz seleções, mas isso por enquanto acho que não é viável para a gente discutir aqui. Embaralhar a ordem das perguntas. Caso você queira que o formulário, para os alunos não colarem, por exemplo, colocar que as perguntas vão ser embaralhadas. Isso também eu nunca usei, enfim. E aí, você pode também modificar a sua mensagem de confirmação. Quando o aluno ele envia o formulário dele respondido, ele recebe aqui, sua resposta foi registrada. Caso você queira modificar esse negócio aqui, colocar uma mensagem pessoal sua, muito obrigado por responder esse formulário, você pode muito bem modificar aqui, certo? E aqui no caso de criar um teste. O caso de criar um teste, que você seleciona qual resposta está certa, qual resposta está errada e tal, eu não vejo muita função, eu posso estar muito errada, porque quando a gente abre o formulário pela planilha, ele não me mostra quais questões estão certas ou erradas. E como eu costumo corrigir o formulário pelas planilhas, que eu consigo ver todos os alunos ao mesmo tempo que responderam, é muito mais fácil para mim ver por lá. E ele não me mostra lá qual questão que está certa ou não. Então, eu não vejo muita utilidade em colocar alguma coisa daqui, certo? Então, fiz as modificações aqui que eu precisava fazer, ok. Clico aqui embaixo, salvar. Aí aqui já está salvando tudo no Drive, beleza? Aí na hora de enviar esse formulário, quais opções que eu tenho? Eu posso vir aqui em clicar em enviar e enviar isso por e-mail, que é muito difícil da gente fazer. Ou eu venho aqui do lado nesse clipezinho aqui, ó, e ele vai me dar um link. Tem o link longo e eu posso optar também pelo URL curto, que ele vai diminuir esse link. Que aí eu vou aqui, clico aqui no cantinho em copiar e já envio direto pelo meu grupo do WhatsApp ou eu envio para onde eu tenho mais contato com os alunos, ok? Feito isso, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou vir aqui, eu estou aqui nas minhas turmas e tal, fecho aqui a atividade, não preciso fechar a atividade no caso, mas é mais porque eu quero o formulário. Eu quero olhar esse formulário lá no Drive. Abro aqui mais uma aba, me certifico que eu estou no meu institucional, abri aqui os meus aplicativos. Tenho aqui o Google Drive. Ok. E aí percebam que o meu formulário que eu acabei de criar, ele já está aqui. Se eu clicar 2 vezes nele, ele vai abrir novamente o formulário aqui. E ele já vai me dar nesse modelo de edição, certo? Ok, tá tudo certinho aqui, do jeito que eu deixei, beleza. Fechei, tudo certo. Aí agora como que a gente vai atribuir essa atividade aqui no formulário? Vamos lá, aqui no formulário não, aqui na minha turma. Como eu já tinha essa aba aqui aberta, o que eu vou fazer? Eu fecho aqui o formulário que eu criei, porque ele não selecionou ainda aquele lá que eu tinha feito. Eu vou colocar um título aqui, de preferência, o mesmo que eu coloquei lá no formulário. Segundo ano, atividade de março. Aí tá, arrumo aqui e tal. Coloco aqui algumas instruções, caso eu ache válido. E aí eu venho aqui em adicionar, porque o meu formulário ele já está pronto. Então, eu vou vir aqui em Google Drive. Ele vai abrir aqui para mim o que eu tenho feito recentemente. E eu já tenho aqui o meu formulário, certo? Seleciono ele aqui, venho aqui embaixo em inserir. E está pronto o sorvetinho? Claro que não. E aí eu vou perceber que aqui do meu lado direito, eu tenho algumas outras configurações que eu preciso me atentar. Por exemplo, para onde eu quero enviar esse formulário?
Ah, eu quero que todas as minhas turmas do segundo ano respondam esse formulário. Então, eu posso selecionar essas turmas aqui. Como eu já estou na turma do segundo A, por exemplo, eu venho aqui, seleciono segundo B, segundo C, segundo D. Tá. Selecionei essas turmas aqui, dou uma clicadinha fora. Ele já selecionou todas as turmas aqui que eu escolhi. Pontos. Ah, nessa questão aqui eu não quero atribuir nota, porque eu vou falar essa nota depois para os alunos. Data de entrega. Eu posso colocar aqui uma data limite, onde eles podem estar respondendo esse formulário. Tópico. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Como a nossa sala de aula agora, ela não está mais individualmente na nossa plataforma, a gente está inserido dentro de uma turma e as nossas disciplinas estão subdivididas em tópicos. Então, eu preciso escolher a minha disciplina. No meu caso aqui, é arte. Percebam que a gente consegue ver todas as disciplinas aqui, ou componente curricular, como vocês quiserem chamar. Eu venho aqui, minha disciplina é arte, clico em arte, pronto. Tá tudo certo. Aí eu tenho aqui esse negócio de rúbrica, verificar plágio e tal, mas isso daqui é um assunto para outra conversa, tá? E aí pronto, a minha atividade ela tá basicamente ok. E aí eu venho aqui em cima em criar a atividade. Eu só vou desselecionar aqui as turmas, porque senão eu vou ter um monte de turma aqui. Não, quer saber? Eu vou colocar assim. Vou colocar até para vocês verem como que funciona. Eu vou colocar só mais uma aqui, segundo B. Coloquei aqui, eu venho em criar atividade. Aqui na setinha do lado, eu consigo colocar se eu quero criar um rascunho. Salvar esse rascunho. Ah, eu não quero fazer isso agora, eu quero fazer isso depois com mais calma. Salva isso como rascunho. Caso você queira criar atividade, só cria atividade. Ele vai atribuir ela para as turmas, e aí as turmas já vão conseguir ver essa atividade. Aí percebam que aqui no tópico de arte, ela já aparece. Se eu vier aqui no meu mural, ela também vai estar aqui, ó. Débora Regina postou uma atividade, lá, certo? E aí os alunos eles vão vir aqui em atividades e eles vão conseguir ver que tipo de atividade eles já têm aqui atribuída, certo? Essa atividade ela foi entregue para 46 alunos, obviamente nenhum aluno entregou ainda, a atividade consta aqui, certo? E aí agora vamos lá para a turma do segundo B, que foi a outra turma que a gente atribuiu. Ó, a mesma coisa, a Débora atribuiu uma atividade, lá. Venho aqui nas atividades, percebam que, ó, também está, ok? Então, são alguns detalhezinhos que a gente precisa se atentar, tá? Para que a gente consiga desenvolver essas atividades, ok? E aí, uma outra coisa que a gente tem percebido também é em relação aos nossos e-mails institucionais estarem recebendo muitas notificações de tudo que os colegas postam. E aí a gente recebe 50 mil e-mails porque o colega postou um material. O que a gente pode estar fazendo nessa situação? Quando você vem aqui nesse canto do menu principal, nesse canto superior esquerdo, tem aqui o menu principal, clica nele, tem aqui as suas turmas e tal. Lá no finalzinho, ó, tem aqui as configurações. Quando você vem aqui, ó, ele vai perguntar se você quer receber notificações por e-mail. Se você coloca aqui sim, qualquer coisa que os colegas que estão atribuídos naquela turma fizerem, você vai receber uma notificação. E para mim isso é um pouco de problema porque atola a sua caixa postal. E aí você pode selecionar algumas coisas que você quer. Ah, eu não quero receber notificação de comentário de postagem. Ah, eu não quero receber comentários que fazem referência a mim, no caso de me marcar, por exemplo. Ah, das minhas turmas, envios com atraso. Eu prefiro não receber notificação de nada. Porque tudo que estiver acontecendo ali eu vou estar vendo. Eu não vou ir lá para o e-mail para ver o que está acontecendo. Tá? Então, eu acredito que por hoje seja isso. Como eu falei, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários embaixo, que eu vou estar respondendo o mais rápido que eu puder. Tá? E muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueça de dar o like. E boa tarde para vocês.